Quanto suporta uma estaca de fundação? Você já viu em outro vídeo o que são estacas, o que são sapatas. No vídeo de hoje eu vou falar como se calcula a capacidade, como se pode calcular a capacidade de carga de uma estaca de fundação. Lembrando que uma estaca é um elemento frequentemente utilizado para servir de fundação em casas, edifícios, pontes, viadutos e outras obras. No caso aqui desse vídeo, nós vamos falar de uma estaca frequentemente utilizada, muito utilizada em diversos tipos de construção, que pertence ao grupo das estacas moldadas em loco. E no caso, nós vamos abordar uma estaca do tipo mecanicamente escavada. Ela já vai ter um diâmetro pré-definido, no caso aqui um diâmetro de 30 centímetros, um comprimento útil de 6 metros, e ela está compreendida da cota -1 até a cota -7. Mas por que essa estaca tem que estar compreendida entre a cota -1 e -7? Por que ela não começa na cota 0? Olhando para esse perfil aqui de um relatório de sondagem, obtido por meio de uma sondagem SPT, nós vemos aqui o gráfico, o diagrama de resistência do solo, mostrando tanto a resistência da cravação dos primeiros 30 centímetros quanto dos 30 centímetros finais. Lembrando para você que o primeiro e segundo dão informações de 30 centímetros de cravação do amostrador padrão, entretanto o SPT, como vocês sabem, ele é o número de golpes necessário à cravação dos 30 centímetros finais, ou seja, do segundo e terceiro trecho. Nesse caso, então, essa coluna aqui que apresenta os valores de SPT, tá? Do NSPT, aliás, que está aqui posto aqui, ó, número de golpes. Não preciso nem colocar aqui escrito aqui, ó, tá aqui, ó, número de golpes. Então, segundo e terceiro trecho, esses valores aqui que representam os valores de NSPT e assim sucessivamente até a profundidade de interesse. No caso, é muito comum vamos imaginar que o piso da obra esteja aqui na cota 0, é muito comum que o bloco de fundação ele fique enterrado, tá? E aqui esse bloco de fundação, daqui vai nascer um pilar, tá? Ok? Então aqui nós temos o bloco de coroamento e abaixo dele nós vamos ter uma estaca. Deixa eu desenhar aqui uma estaca. Então ela estaria aqui compreendida, ó. Ok? Nessa extensão. Então, feito isso, nós temos aqui o pilar, temos aqui o bloco e temos aqui a nossa estaca, ok? Essa daqui é a estaca de fundação. Nesse caso, então, nós temos que calcular essa capacidade relativo a esse elemento que está embutido nessa camada de solo. Por isso que é interessante você olhar o comprimento, a extensão da estaca em relação ao perfil de solo, né? Porque aqui você vai ter informações importantíssimas com relação ao tipo de solo, com relação à profundidade, até onde que ela vai, e os valores do NSPT que estão compreendidos na região do fuste da estaca e da ponta da estaca, ok? Dessa forma, então, vamos começar a resolver os cálculos. Primeiro passo, nós sabemos que a capacidade de carga de uma estaca, representada pela letra R, é a soma da resistência de ponta mais a resistência lateral. E a norma NBR 6122 estabelece o cálculo que deve ser feito da capacidade de carga. Ele não diz qual o método de cálculo que nós devemos utilizar. Ele simplesmente, a norma diz que nós devemos utilizar um método consagrado. E dessa forma existem alguns métodos consagrados disponíveis na literatura, que são aqueles que já foram diversas vezes utilizados e com sucesso conseguiram estimar a capacidade de carga ou com uma margem de erro não grande, tá? Então, dessa forma, dentre eles, nesse vídeo de hoje, eu vou usar o método
muito conhecido, que é o método de Décour-Quaresma. Esse método ele foi inicialmente desenvolvido para estacas cravadas e franque, e no caso esse método ele não previa a utilização de fatores de correção. Posteriormente foi desenvolvido fatores de correção e a fórmula dele então ficou um alfa que multiplica um RP e mais um beta que multiplica um RL. Tá? Então esses aqui são os fatores de ponderação em relação à resistência estimada para a ponta e resistência lateral por esse método. Tá? Então é essa equação que nós devemos empregar. O cálculo vai ser feito da seguinte forma. O primeiro passo é determinarmos qual é o NSPT médio na lateral do fuste, ou seja, nós vamos somar esses valores aqui. Se a estaca tem 6 metros, então, consequentemente, essa estaca terá 6 valores, que são esses daqui, ó. 6, 4, 6, 6, 6, 4 e 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A média desses 6 valores nós vamos obter, então, qual é o N lateral médio. Nesse caso, se você fizer a somatória desses valores e dividir por 6, você vai chegar numa média de 5,3 golpes, que é o N médio. Com relação ao N médio na ponta, o método Décour prevê a utilização do método do NSPT na ponta, do NSPT superior e um posterior. No caso, seria a média de 6, 7, 6. Essa média, se você fizer somar esses valores e dividir por 3, você vai chegar em um valor de 6,3, tá? Seria 5,33 e 6,33. Dessa forma, nós temos como calcular dois importantes parâmetros, tá? Que no caso, para estimar a resistência de ponta, quem que nós precisamos? A resistência de ponta, ela é função da resistência unitária de ponta, que a gente chama de R minúsculo P, que vai multiplicar pela área da ponta, tá? O RPzinho, ele pode ser estimado, de acordo com esse método, por uma constante C que multiplica o N médio na ponta. Dessa forma, esse N médio na ponta, nós já temos, que é o valor de 6,33. O C, que é essa constante, nós não temos, mas ele é dado pelo método em função do tipo de solo. Basta você olhar essa tabela aqui, onde nós temos valores de C, e a unidade desse valor de C é dado em kPa. Nesse caso, qual tipo de solo? Nós não temos nem areia e nem argila. Nós temos um valor intermediário. Então, você pode ou utilizar a média desses dois valores, ou você pode usar um valor intermediário, como, por exemplo, o silt aqui arenoso, visto que se trata de uma argila arenosa. Eu prefiro fazer dessa forma aqui, ó. Vou somar esses dois valores, 120 mais 400, então o C vai ser o valor médio entre 120 mais 400 dividido por 2. Então, logo, isso vai dar 120 mais 400, vai dar 520, dividido por 2 vai dar 260 kPa. Então, eu vou usar 260 aqui. Se você fizer essa continha, fizer essa multiplicação aqui, 260 por 6,33, isso vai dar, de forma aproximada, 1.647. Veja que você está multiplicando o número de golpes por kPa. Então, esse resultado aqui vai sair em kPa. Tá? Agora, nós podemos calcular a resistência de ponta. Agora, a resistência de ponta vai ser uma força, porque você está pegando uma tensão normal unitária, que é o RPzinho, e multiplicando pela área de ponta. A área de ponta nós não calculamos. Quem que é a área de ponta? Ó? A área de ponta vai ser, podemos fazer πr² ou, se utilizar o diâmetro, π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. Então, logo, se você colocar aqui π, que multiplica 0,3, ou seja, o diâmetro em metros, né? 300 milímetros é igual a 0,3 metros, dividido por 4. Então, essa área de ponta vai ser igual, deixa eu fazer os cálculos aqui, as continhas. Então, a área de ponta vai dar 0,071. 0,071 metros quadrados.
Aproveitando e calculando a área lateral do fuste dessa estaca, vai ser o perímetro U, que multiplica o comprimento útil dessa estaca. Então, logo, a área lateral será... O perímetro é πd, porque é um círculo, né? Então, π vezes 0,3 é o perímetro, que multiplica o comprimento útil, que foi dado de 6 metros. Então, logo, a área lateral será igual a 5,655. Então, 5,655 metros quadrados. Então, dessa forma, percebam, nós temos a área de ponta e nós temos a tensão unitária de ponta aqui, ó, esses dois valores, ó. Então, logo, você vai pegar 1.647 e vai multiplicar por 0,071, ok? Então, você vai ter aqui o valor da resistência de ponta. A gente fizer essa continha aqui. 1.647 vezes 0,071. Vai dar aproximadamente 117 quilonewtons, ok? E agora nós vamos calcular a resistência lateral. A resistência lateral, por esse método de Cours, ele é dado pelo NL, que é o N médio na lateral da estaca, dividido por 3, mais 1. Isso multiplicado por 10 para sair em quilonewtons. Então, logo você vai tomar aquele valor que foi calculado, 5,33, tá? Então, 5,33 dividido por 3 mais 1, tá? Tudo isso vezes, aqui me perdoem, que aqui é o RLzinho ainda, que é o atrito lateral unitário, multiplicado por 10. Então, RLzinho vai ser igual a aproximadamente 28 kPa. kPa, lembrando também que kPa significa o quê? Quilonewton por metro quadrado. Okay? Dessa forma, nós temos o atrito lateral unitário. Assim, nós conseguimos calcular quem? A resistência lateral, que vai ser RLzinho, que multiplica a área lateral. A área lateral nós já temos, calculamos aqui anteriormente. Então, agora 28 vezes 5,655. Vou calcular aqui novamente. Então, 5,655 vezes 28. Isso vai dar aproximadamente aqui 158. Então, resistência lateral de 158. É uma força, quilonewtons. Então, lembrando da nossa equação, ó, se a gente voltar aqui, resistência é dada por alfa vezes RP mais beta vezes RL. Então, aplicando isso, o que nós vamos ter? Então, resistência total vai ser um alfa vezes RP mais um beta vezes RP. Nesse caso, do alfa, de acordo aqui com a tabela que a gente extraiu desse livro chamado Engenharia de Fundações, da qual eu sou coautor, nós temos a tabela aqui da proposição do método de Cours. Nesse caso, você pode ver que o alfa, ele depende do tipo de estaca, que no nosso caso é uma escavada em geral, e é um solo intermediário. Ele não é nem argila e não é nem areia, é uma argila arenosa. Então, o alfa vale 0,6. Então, a gente coloca aqui 0,6 e multiplica pela resistência de ponta. Quanto que é a resistência de ponta? Nós calculamos aqui anteriormente, 117. Mais um beta. O beta agora, de acordo com essa outra tabela, você vai pegar para um solo intermediário, que no caso está representado por silt, e para estaca escavada em geral. Esse valor é de 0,65. 0,65 que multiplica 158. Então, logo, a nossa resistência total desse elemento de fundação equivale a 172 quilonewtons. Se você for aplicar um fator de segurança
da norma, de acordo com a NBR, por exemplo, para métodos semi-empíricos, fator de segurança 2, então a resistência admissível, que é aquela que você vai empregar em projeto, seria esse valor de 172 dividido por 2. Então, esse valor seria aproximadamente 86 quilonewtons, que se você tem costume de trabalhar em tonelada, isso equivale a aproximadamente 8,6 toneladas. Tá? Então, dessa forma, você tem essa capacidade. E assim, você, num próximo vídeo, você vai entender como que a gente emprega isso a partir dos valores de carga que nós temos de cada pilar, com essa resistência admissível, como que você vai chegar na quantidade N de estacas. Ou seja, assim você vai começar a definir o seu bloco, né? Então, dependendo da carga que você tem no pilar, por essa resistência admissível de uma estaca, você vai ter blocos ou grupos de uma estaca, de duas, de três, de quatro, tá? E assim você consegue fazer o projeto geométrico da sua fundação. Então, isso aqui é um conceito bem básico e se atentem. Nesse problema aqui, nós não abordamos questões de ter solo não colapsível. Aqui é um terreno normal, um terreno sem solo colapsível. Nós não temos nível d'água. Então, aqui nós estamos numa condição bem padrão, bem sem nenhum problema adicional para ser levado em consideração nos cálculos, tá? Então, é uma situação de solo não colapsível. Então, o solo aqui é um solo homogêneo, um solo com a resistência baixa, mas não tão baixa assim. Então, é possível o emprego de estaca e nós não temos nível d'água. Então, por isso, foi possível empregar estacas escavadas. No caso aqui, uma estaca mecanicamente escavada, tá? Se a gente tivesse nível d'água, essa sua estaca escavada teria que ser limitada acima do nível d'água, ou então você teria que optar por um outro tipo de estaca. Certinho? Então era isso que eu tinha para vocês do vídeo de hoje e fica até para uma próxima oportunidade. Obrigado.